Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre medo e como vencer o seu medo. Bom, há um tempo atrás, eu acho que é quase um ano atrás, assim que eu iniciei o canal, eu fiz um vídeo perguntando, né, você tem medo de quê? Nesse vídeo eu conto um pouquinho da sensação do medo e como ajudar a se acalmar, né, em meio de crises e tudo mais. E aí eu resolvi fazer uma playlist chamada Vencendo o Medo, ou uma saga Vencendo o Medo. Eu não sei qual o nome que eu vou colocar nesses vídeos, mas enfim. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês, né, como eu tenho evoluído com questão aos meus medos, né, como eu tenho conseguido ultrapassar a barreira do medo e viver de forma mais harmoniosa com as coisas, com as pessoas. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é fazer uma lista de tudo que você tem medo. Sim, você pega um papel e aí você escreve todas as coisas que você tem medo, ou se você só tem um medo, né, bem específico, você foca nele e aí você tenta entender o porquê que você tem medo daquilo. É um medo de uma coisa, é um medo de uma situação, é uma coisa que já aconteceu com você, é uma coisa que você já presenciou acontecendo com alguém, ou você viu um noticiário e aí você ficou com medo. É muito importante para vencer o medo duas coisas: a gente reconhecer que a gente tem medo daquilo e tentar entender a raiz daquele medo. À medida que os vídeos forem evoluindo, eu vou contar pra vocês os meus medos. Então, sim, além de eu ter feito uma lista dos meus maiores medos, à medida que eu vou superando esses medos, eu vou contando pra vocês. Algumas coisas eu já consegui, né, ultrapassar pra vocês, porque eu acho que isso é uma experiência muito importante, né? Interfere em toda a minha vida e eu acho muito positivo dividir isso com vocês. Eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive ao vencer um dos primeiros medos que eu coloquei na lista. Esse medo eu consegui vencer há pouco mais de um ano, mas era uma coisa assim, gente, que me perseguiu a vida inteira. E eu nunca entendi o porquê. Então, vamos lá. Eu tinha muito medo de lacraia. Gente, vocês não têm noção. Eu não precisava ver uma lacraia, não precisava estar perto de mim. Só de falar esse nome, só de alguém comentar, já me vinha mentalmente a imagem desse bichinho. E eu já ficava desesperada a ponto de chorar, gente. Vocês não estão entendendo. Eu realmente tinha muito medo mesmo. E eu nunca entendi de onde veio esse medo, assim. Porque quando eu era criança, eu não lembro de nunca ter sido picada. E, enfim, eu não lembro de nenhuma cena traumatizante, nem nada. Então, era simplesmente um medo que eu tinha e eu nunca soube explicar o porquê que eu tinha. Eu tava limpando a casa, sabe quando vai juntando as sujeirinhas assim na vassoura? E às vezes a gente vai catar assim que a gente vai limpar a vassoura depois? Então, uma vez, nisso de ficar tirando as sujeirinhas da vassoura assim com a mão, sem proteção nem nada, eu vi uns cabelos, umas coisas assim presas, fui tirar, né? Porque eu tenho dois gatos e tenho um cachorro, fora que eu tenho bastante cabelo. Enfim, cai bastante cabelo e pelo aqui pela casa, então quando vai varrer é aquela coisa, né, na vassoura. E aí eu fui tirar pra puxar numa boa, assim. Gente, tinha uma lacraia morta na vassoura. Na hora que eu puxei, que eu senti aquela coisinha durinha, assim, gente, eu comecei a chorar, vocês não estão entendendo. Eu comecei a chorar. Eu joguei o negócio assim no chão, eu comecei a ficar assim, desesperada. Ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Minha mãe veio correndo, achou que eu tava tendo um ataque, achou que alguma coisa de pavorosa tinha acontecido. E realmente tinha acontecido, né? Porque eu tinha realmente muito medo. E aí quando ela viu o que era, falou assim: nossa, você tá dando esse chilique todo por causa de um bicho morto, né? Porque assim, se tivesse vivo, ainda teria alguma explicação. Poderia falar: não, eu fiquei com medo da lacraia porque, sei lá, ela poderia me atacar. Na verdade. Então, como que eu superei o meu medo? Bom, eu acho que o fato de eu ter virado vegetariana me deixou muito mais consciente em relação à vida, né, aos outros meios de vida, porque eu tinha muito medo de lacraia, então, enfim, se passasse uma perto de mim, eu provavelmente iria ficar desesperada, eu provavelmente iria querer que uma pessoa fosse lá e matasse ela, pelo simples fato de eu ter medo dela, mas nunca me passou pela cabeça que, tadinha, né, ela tava vivendo a vidinha dela ali, ela simplesmente estava passando pelo quintal e ela não tem nada a ver com o fato de eu sentir medo dela, ela mesma poderia ter muito medo de mim, então
não tem cabimento eu não gostar de um animal, ou me sentir incomodada com a aparência de um animal, eu tenho medo, e aí só por isso ir lá e matar ele, na verdade. A partir do momento que eu fui criando essa consciência, não vou dizer pra vocês que, ai, nossa, agora eu amo lacraia, né? Vou ter uma de estimação. Não, querido, não vou ter uma de estimação. Mas assim, agora eu fico mais calma. Como que eu descobri que eu fico mais calma e que eu não tenho mais aquele medo absurdo, que eu não vou sair chorando, que eu não vou sair tacando álcool, detergente e todos os produtos de limpeza pra lavar a mão, que nem da vez que eu peguei uma lacraia morta que eu contei nesse vídeo. Mas enfim, foi quando eu estava linda e bela, cuidando das minhas plantinhas, estava regando, e aí eu peguei e fui arrastar alguns vasos, sabe aqueles vasos assim, que são bem grandes, sabe? Que é daquele material de barro. E aí nisso que eu arrastei para poder molhar as plantas e tudo mais, tinha algumas que não estavam se adaptando ao sol, tinha outras que precisavam de mais sombra, enfim. Eu tive que dar uma mudada, né, na ordem delas. Cara, passou uma lacraia perto do meu pé na hora, foi eu puxar, ela veio andando assim, né, porque ela tem aquelas perninhas, ela faz melhor assim. E aí a minha mãe tava perto, e na hora que minha mãe viu, ela pegou o chinelo assim na hora, porque ela já ia matar, porque ela já sabia que eu ia ter um ataque, que eu já ia começar a chorar, que eu ia querer subir pela parede, se bobear, eu ia virar tipo Homem-Aranha, porque, pra vocês entenderem o nível que eu tinha de pavor de lacraia. E aí, adivinhe só, gente, pasmem, eu não fiz nada. Sim, eu não fiz nada. Eu não gritei, eu não chorei, eu não dei pulinho, eu não fiz absolutamente nada. Eu olhei aquele bichinho passando perto do meu pé e a única reação que eu tive, além de observar, né, ele saindo assim da sombrinha que ele tava, porque eu puxei o coisa, confesso que do fundo do meu coração, gente, eu senti pena, porque na hora que eu puxei, ela saiu da sombra e eu pensei, nossa, tadinho, bichinho nesse calor, né, saiu da sombra. Vocês estão entendendo a mudança, né, que eu tive na minha vida? A mudança, o padrão de pensamento que eu tive, de sentimento principalmente, que se fosse antes eu estaria o quê? Eu estaria cheia de medo, eu estaria tentando me proteger, eu estaria desesperada, e dessa vez não, dessa vez eu olhei com carinho para aquele bichinho e eu não consegui fazer nada contra ele. A única coisa que eu fiz, eu tava com aqueles regadores assim de água, a única coisa que eu fiz foi derramar um pouquinho de água assim no chão para poder dar uma espantada e ele não correr para mim, ele correr para longe, sabe? E aí eu fiquei muito orgulhosa de mim nesse dia. Nesse dia eu fiz até um post no Facebook, fiz um texto assim no Face, compartilhei também no Insta, porque pra mim foi uma vitória, gente. Vocês não têm noção o que é você passar a sua vida inteira tendo medo de uma coisa e aí, de um dia pro outro, você simplesmente olhar para aquela mesma coisa e sentir emoções e ter padrões de pensamentos totalmente diferentes relacionados àquilo e você não se desesperar mais, sabe? Então eu fiquei muito feliz mesmo, foi realmente uma superação. Eu tenho certeza que deve ter gente rindo aí do outro lado, deve ter gente falando, ai, nossa, você é muito boba, que é um bichinho, não faz nada, não sei o quê. Mas só quem tem medo de alguma coisa sabe o quanto é desesperador você estar em contato com aquilo que você tem medo, né? Tirando esse medo que eu tinha de lacraia, eu nunca tive medo de outras coisas, então sempre foi tranquilo, eu não tenho medo de barata, não tenho medo de nada dessas coisas, tá? Não sou do tipo de pessoa que mata, então se qualquer bichinho desse entrar na minha casa, provavelmente eu vou dar um jeito de espantar sem matar, porque eu acho desnecessário você tirar a vida de um bichinho que não tem nada a ver com isso, né? Se você tem medo, ele também tem medo, né? Então isso não é motivo pra você ir lá matar ele. Eu espero do fundo do meu coração ajudar vocês a vencer o medo de vocês, a principalmente entender da onde que tá vindo esse medo, tá bom? Porque isso é muito importante pra você conseguir vencer. E eu vou fazer uma breve observação, tá? Como eu disse no início do vídeo, eu nunca tive uma situação traumatizante com uma lacraia, eu nunca fui picada por uma, nunca aconteceu nada comigo. E esses dias, almoçando na casa da minha irmã, conversando com ela, estava falando sobre medo, sobre insetos, essas coisas assim. E adivinhe só, a minha irmã mais velha disse que tem medo de lacraia. E tipo, eu nunca entendi por que eu tinha medo de lacraia. Ou seja, como ela passou muito tempo da vida dela, né, quando ela morava com a gente se casar e tudo mais. Já contei pra vocês que a diferença da gente é praticamente 16 anos, então
ela passou muito tempo cuidando de mim e tal. Eu creio que esse medo que eu tinha de lacraia era, na verdade, um medo que me foi ensinado, né? Eu provavelmente nunca tive medo. E aí o fato de conviver com ela que tinha esse medo, eu provavelmente cresci com essa crença de que eu tinha que ter medo também. Bom, meus amores, é só isso por hoje. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê.